galera, beleza? Estamos aqui novamente, pessoal, continuando aí o nosso canal Kleber Medeiros na plataforma do YouTube. Depois de muito tempo, gente, mas eu não parei com o canal, como eu tinha falado algumas vezes aí há um tempo atrás, né? Devido ao tempo com trabalho, muita coisa. E agora eu estou realmente continuando o canal, gente, dando início aqui novamente à nossa série do SCP, pessoal, continuando aí os episódios do SCP, pegando do 086 ao 090 nesse vídeo de hoje. A parte de sobrenatural do nosso canal, pessoal, eu fechei. Depois eu farei uma live explicando mais ou menos por que nós fechamos a parte do sobrenatural em nosso canal, ok? Mas isso aí vai ser uma live ao vivo, onde eu vou estar respondendo algumas perguntas aí de quem estiver presente na live, pessoal, ok? Se quiser mandar pergunta, eu farei uma explicando devidamente sobre esse tema e esse assunto. E vamos começar o nosso vídeo de hoje aqui, pessoal, falando o que é o SCP-086. Que é um organismo coletivo cujos componentes lembram objetos comuns em escritórios no ano de 1978, contendo uma consciência que alega ser a de um antigo administrador da fundação, Dr. Brown, que vai do ano de 1907 a 1978, pessoal, mais ou menos esse tempo aí que ele teria vivido na fundação, né, gente? Aí bem interessante essa história fictícia desse SCP. Ele diz também que seus 8 componentes são um telefone de disco, um apontador de lápis fixado na parede, um grampeador portátil, um leitor de microficha, um bebedouro, um computador antigo, uma calculadora científica e uma régua de cálculo matemático. Ou seja, gente, esse SCP ele pega vários objetos aí na história, como diz aqui, bem interessante realmente. Não foi detectada nenhuma conexão física ou eletromagnética entre esses componentes aí do SCP. Cada componente do SCP-086 é composto de material biológico contido sob uma carapaça feita em quantidades variadas de quitina, queratina e carbonato de cálcio. Bom, gente, para quem não sabe aí, a quitina e a queratina, elas são produtos ligados a tratamento capilar, né, gente? Aí, como vocês já conhecem. E o carbonato de cálcio também é um componente aí utilizado em medicação nos tempos atuais. Então, isso aí não tem nada a ver, gente. Aí, vocês veem que a história realmente é bastante fictícia, né, gente? Aí, como vocês podem ver aqui desse texto. Bem como nylon, metal, fibras e poliéster. Análise do DNA do SCP-086 revelaram que os tecidos biológicos contidos nele possuem origem parcialmente humana, tendo também em sua composição uma vasta massa de tecido nervoso central, que atua como um cérebro, apesar de conter diversas irregularidades anatômicas que são a maior parte da sua consciência. Ou seja, como vocês veem aí, nesse vídeo que colocamos aqui atrás de fundo, o SCP ele tem um telefone com um cérebro e 2 orelhas, gente, aí, expressando totalmente uma história fictícia. Então não tenham medo disso, gente, porque esse tema da história aqui não existe. Okay? E vamos agora para o SCP-087. O SCP-087 é uma escada de plataforma apagada, onde as escadas descem em um ângulo de 38 graus por 13 degraus, antes de chegar a uma plataforma semicircular de aproximadamente 3 metros de diâmetro. A direção de descida gira 180 graus em cada plataforma. Uma fonte de luz é necessária para qualquer
sujeito explorando o SCP-087, já que não há luminárias ou janelas presentes no local. Fontes de iluminação com mais de 75 watts demonstraram ser ineficazes, pois o SCP-087 parece absorver a luz. Ou seja, o SCP-087 é uma escadaria descendo aí para as profundezas, gente, de um setor fechado, como se fosse um prédio ou um abismo, algo do tipo assim, gente, que não tem fim. E a iluminação, ela não adianta no local, porque esse SCP, que é essa escada, ela absorve a luz. Vejam aí também que história bem criada, porém fictícia também, gente, ok? E diz assim: o relato dos sujeitos e as gravações de áudio confirmam as vocalizações angustiadas do que se presume ser uma criança com idades entre 5 e 8 anos de idade. Ou seja, os pesquisadores que foram na escada, diz aqui na história, gente, foram lá e escutaram ruídos de criança nessa idade, no local aí dessa escadaria. Estima-se que a origem dos pedidos de socorro esteja localizada aproximadamente 200 metros abaixo da plataforma inicial. No entanto, quaisquer tentativas de aproximação dos encarregados ao SCP-086 se torna impossível, pois não se sabe se a escadaria que leva ao SCP-087 possui um local que possa chegar ao fim dessa escadaria, como vocês viram aqui na história. Ou seja, é uma escadaria sem fim, né? E diz aqui também que o SCP-087 passou por 4 explorações gravadas em vídeo por funcionários da classe D. Cada sujeito conduzindo a exploração teve um encontro com um SCP denominado como SCP-0871, que é aqui na história, pessoal, uma criatura bem bizarra, bem estranha realmente, como conta aqui e é descrita na história, que diz ter uma aparência como um rosto sem pupilas, narinas ou boca visíveis. A natureza do SCP-0871 permanece um mistério, ainda sem explicação plausível até os dias atuais. Os indivíduos exibem sentimentos de intensa paranoia e medo quando confrontados com o SCP-0871, mas é indeterminado se tais sentimentos são anormais ou simplesmente reações naturais humanas ao avistamento desse SCP. Ou seja, gente, o medo aí desses pesquisadores, né, ao ver essa criatura que parece mais um ser demoníaco, algo do tipo aí, né, gente, um espírito, né, do mal, algo do tipo assim, que aparece nessa forma como é descrita na história. Esse aqui realmente é interessante, mas porém tudo ficção também, gente. Não tem nenhum cunho de realidade aí envolvido no SCP-087. E vamos agora para o SCP-088, que é um humanoide com características reptilianas que aparenta ter sido mumificado em uma posição lambda. Entretanto, ele se encontra meramente em um estado de hibernação que pode ser interrompido caso o objeto seja exposto a um ambiente mais propício do que a sua contenção atual. Pesquisas indicaram que o SCP-088 possui aproximadamente 6.000 anos e é capaz de secretar diversos materiais biológicos perigosos da sua boca e mãos. Algumas dessas substâncias possuem potencialmente um valor estratégico se replicadas, mas até que seja descoberto um método para extraí-las sem despertar esse SCP, as pesquisas ligadas a esses testes com esse SCP, gente, foram todas suspensas devido ao risco de despertar o SCP-088, que seria um ser reptiliano, né, gente? Como se fosse uma espécie de um jacaré ou um lagarto, gente. Só que em tamanho humano, né, mais ou menos isso aí que ele cita aqui, e que tem essas propriedades biológicas perigosas que saem da sua boca e mãos. Realmente é uma história bem criada, gente, porém é ficção também, né? Como vocês podem ver aqui, mas que é bem assustador aí para temas de terror, né, gente? O SCP-088 foi recuperado juntamente com os restos mumificados de 23 seres com morfologias similares a ele. Contudo, nenhum destes seres foi encontrado com vida, e exames sugerem
que se tratavam originalmente de humanoides. As informações coletadas pelos agentes encarregados das pesquisas e do transporte desse SCP até a sua contenção, como também as mutações ocasionadas na equipe após a SCP-088, favorecem a hipótese do ocorrido com eles. Ou seja, as pessoas que confrontaram com eles, estiveram próximas, eles tiveram alguma reação no corpo aí, que apareceu manchas, algumas coisas ligadas ao tema reptiliano, gente. Ou seja, apareceu na pele deles, como se eles estivessem também virando lagartos ali naquele local. Realmente bem interessante, bem criada a história, porém também é um caso fictício. Vamos agora para o SCP-089, que é uma estátua de cerâmica queimada com cerca de 3 metros de altura no formato de um humanoide com cabeça de touro alado e com a boca aberta. Imagine essa figura na frente de você, gente. Bem assustador. A frente do torso da estátua possui dobradiças e pode ser aberto, revelando uma cavidade com aproximadamente 0,6 metros cúbicos de volume e pode ser trancada por fora. A parte traseira da estátua possui uma inscrição em uma língua antiga. A estátua data aproximadamente do século II a.C. Infrequentemente, às vezes em intervalos de um século para outro, a estátua fala numa linguagem misteriosa e desconhecida. O mecanismo que produz esses sons não é compreendido atualmente e a boca da estátua não se move. As locuções da estátua são feitas provavelmente na mesma língua da inscrição ainda desconhecida e consiste, segundo os pesquisadores da Fundação SCP, nessas traduções. Ou seja, gente, ela fala, né, como diz aqui na história, ela se pronuncia algumas linguagens aí, em dialetos ainda desconhecidos pela humanidade, como se fosse um ser alienígena ou algo do tipo aí, né, gente? Mas que não teve explicação até os dias atuais, né? Segundo conta aqui a lenda da história. Ou seja, o que é pronunciado por ela, segundo os estudos que eles fizeram aqui, os cientistas da fundação, né, fictícia fundação, diz que ela pronuncia o nome ou a descrição do SCP-089. Pronuncia também a demanda de que o protocolo seja executado com instruções para fazê-lo. E também a descrição do evento relacionado em linguagem figurativa. Ela prevê o futuro, essa estátua, como diz aqui, através dessa linguagem. E cada locução é seguida dentro de um período de 3 a 11 minutos, no início de um evento, coincidente com a descrição dada pela locução da estátua, a menos que o protocolo M8 já tenha sido executado. Cada evento consiste em uma epidemia, desastre natural, histeria em massa envolvendo genocídio ou outros massacres, ou outros eventos causadores de graves danos materiais e perda de vidas humanas, durante até que o protocolo MB seja realizado com sucesso em todos os casos documentados. A localização do evento é sempre limitada de forma a não afetar o local onde se encontra em contenção o SCP-089. Ou seja, ela é uma estátua que prevê o futuro, gente, aí da humanidade, como conta aqui na história. Realmente uma ficção bem elaborada, bem interessante. O SCP-090 foi localizado e recuperado no antigo Museu de Londres, no dia 10 de abril de 1976, antes da sua recuperação. O SCP era localizado em uma câmara secreta numa antiga catedral das proximidades. O SCP-090 foi removido e a catedral foi selada. 6 monges e um padre foram extraditados para a Alemanha devido a conservar esse SCP, gente. Mas vejam aí o que é esse SCP-090. Também bem interessante. Lembra até do filme dos Transformers que a gente assistiu aí no cinema, gente. Vocês vão ver porque eu estou falando isso. O SCP-090 está localizado e contido dentro de uma redoma de vidro numa antiga base militar desativada, desde a sua recuperação pela Fundação SCP. O SCP-090 é uma estrutura cúbica negra de 20 cm por 20 cm por 20 de cada lado.
É um cubo, na verdade, aí, como ele explica aqui na história dessa lenda, feita de um material cerâmico desconhecido. O objeto é classificado como indestrutível segundo testes descritos no documento militar 090B, fictício documento. Cada lado é dividido em 10.000 quadrados individuais em um arranjo semelhante a um cubo mágico, contendo 100 segmentos por aresta. Cada segmento com 2 milímetros de largura. Cada parte tem uma figura geométrica desconhecida gravada na superfície, assim como muitos símbolos desconhecidos. Ou seja, pode ter também aí, como diz aqui, uma origem extraterrestre. Por que eu falei do filme dos Transformers? Porque tinha um cubo lá que veio do planeta dos robôs dos Transformers, né, gente? Como vocês sabem aí da história do filme no cinema. Essas impressões brilham em um tom branco luminoso. A sua estrutura interna também é desconhecida, fazendo com que o alinhamento de uma única linha ou coluna mude a cada 2,8 segundos aproximadamente. Registros em pergaminhos de alinhamentos do estranho objeto têm sido mantidos desde 1942 depois de Cristo. Alguns deles foram perdidos com o passar do tempo. A tecnologia moderna permitiu que os alinhamentos exatos do objeto fossem fotografados, estudados e registrados pela Fundação com precisão pelos cientistas deste local. Ou seja, eles dizem aí que arquivaram vários relatos, né, sobre esse objeto e essas coisas que aconteceram com ele aí, onde ele movimentava e ficava em outras posições. Realmente outra ficção bem interessante, daria até para ser feito um filme sobre isso, né, gente? Aí de arqueologia e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado aí de mais esse vídeo aqui do nosso canal. Já vão se inscrevendo, deixando seu like, pessoal. E breve teremos outros vídeos aí, continuando as nossas séries que tem no canal, além de outras novas. Teremos ótimos desafios em breve aí também para vocês. E vamos continuar com todo o gás e lives e tudo mais aí no nosso canal. E também dei uma passada no nosso segundo canal, que é o LCW Games aí, na plataforma do YouTube. Procurem ver, traremos vários jogos diferentes aí para vocês. Um forte abraço a todos e até a próxima!